Olá, shalom para você. E eu quero compartilhar com você uma aula hoje e uma aula sobre o Natal, porque a gente tem sempre falado aqui, em todas as nossas aulas, estamos falando sobre o Velho Testamento, é a mesma matéria que eu tenho dado aqui na escola bíblica, mas hoje eu gostaria de falar sobre o Natal. Falar sobre Jesus. O rei chegou e o trono dele está ocupado. O rei chegou e o trono de Jesus está ocupado. Eu fico impressionado que já se passaram 2000 anos e nós ainda estamos comemorando o Natal, depois de 2000 anos. Então, depois de 2000 anos, a gente continua falando de Jesus que nasceu, continuamos lembrando dele, né? Mas vamos pensar como aquelas pessoas na época de Jesus reagiram em relação ao Natal. Bom, nós temos lá um César que queria matá-lo, mas tinha um grupo de pessoas que não acreditavam nele, mas temos pessoas que também acreditavam em Jesus, não é? Mas vamos assim, hoje nós vamos voltar para as Escrituras. Eu vou ler aqui vários textos da Palavra de Deus para você, para a gente entender. Então diz assim, no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendito és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava qual saudação seria esta. E disse-lhe então o anjo a Maria: Não temas, porque achastes graça diante de Deus. E eis que o teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. E esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando então isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque nela está gerado o que é do Espírito Santo. E dará à luz a um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que uma virgem concederá e dará à luz a um filho, e chamá-la pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez com que o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu então Maria como sua mulher. E não conheceu até que deu à luz o seu filho unigênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Mateus capítulo 1, 18 a 25. No sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José da casa de Davi, o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendito és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e pensava: que saudação é esta? E disse-lhe então a Maria: Não temas, porque achastes graça diante de Deus. E eis que no teu ventre concederás e darás à luz a um filho. E ele pôs o nome de Jesus, e porá o nome de Jesus. E esse será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Lucas 1, 26, 32. Então, o que acontece? Esse rei chegou e veio salvar a cada um de nós, os nossos pecadores. É isso que nós estamos vivendo nesse Natal, né? Então o anúncio é bem claro aqui que nós acabamos de ver. Jesus veio salvar o homem dos seus pecados. Então agora, nesses dias, é um tempo especial, é um dia especial. Natal é a única coisa que nós temos, é o nascimento de Jesus, é o relacionamento de Jesus, que ele veio para fazer esse relacionamento com homens. Mas nós notamos assim que
O que no Natal também acontece. O Natal, para aquelas pessoas naquela época, foi um momento de extrema alegria, né? De alegria profunda, mas também estremeceu o coração daqueles que estavam ali. Diz o texto: e aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha no seu ventre, Isabel, foi cheia do Espírito Santo. Exclamou com grande voz e disse: bendito és tu, mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Lucas capítulo 1, verso 41 e 42. Então, o primeiro personagem aqui desse Natal é Isabel. E Isabel tem no seu ventre, então, uma criança, que é João Batista. E quando Maria se aproxima de Isabel, que Isabel já era idosa, e eles eram parentes, né? Estremeceu no seu ventre quem? João Batista. E as duas ficaram extremamente alegres. E o texto diz que ficou cheio do Espírito Santo. Então, nessa visita, Maria começa, e também, né, Isabel, bendizer o nome do Senhor. Então, o Natal é um lugar, é um tempo de alegria. Natal é um tempo de estremecer, sabendo que o Rei chegou e Ele quer ocupar um lugar no nosso coração e no nosso trono. O Rei chegou. Então, o Natal é o momento da divulgação das boas novas. Divulgar o nascimento de Jesus. Em Lucas, capítulo 2, 8, 18, diz assim: ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e ajudavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio entre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor. E tiveram um grande temor. E o anjo lhe disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu um anjo, uma multidão dos exércitos celestiais louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para os céus, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até a Belém, e vejamos isso que aconteceu, que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José, o menino, deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra acerca do menino que lhes fora dito. E todos que ouviram se maravilharam que os pastores diziam. Jesus provavelmente, com certeza, não nasceu na época de 25 de dezembro, mas foi colocada essa data porque era uma festa pagã. Então, para apagar a festa aí de um deus pagão, eles colocaram essa data, né? Mas o que realmente importa é que a gente tem esse nascimento de Jesus. Se foi no dia 25 de dezembro, ou realmente provavelmente em março, talvez, o que importa é que Jesus nasceu. A mensagem de Jesus é um esforço missionário de Deus em relação ao seu próprio Filho, para que viesse ao mundo morrer por nós pecadores. Mas a reação das pessoas que ouviram essa mensagem, eles ficaram admirados. E a partir daquele momento eles ficaram tão admirados e glorificaram a Deus. Então o Natal não tem rena, né? Não tem rena. Onde tem rena no Natal? Nós estamos vendo aqui a palavra de Deus. Onde tem Papai Noel no Natal? Onde tem presépio, presentes? Não há problema nessas coisas. Mas quando essas coisas tomaram e tomam o lugar do rei, o trono do rei é tomado por Papai Noel, é tomado por uma outra coisa, nós precisamos repensar nisso aí. O rei chegou e nós devemos adorá-lo. E tendo nascido Jesus em Belém, da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente
a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido do Rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Mateus 2, 1 a 2. Vimos a sua estrela no Oriente. Alguns diziam, não é? Aonde está esse menino? E os magos foram levados por Deus até ali. Hoje a gente pensa, são 3 magos, e alguns até têm até os nomes desses magos, né? Estudiosos aí até colocam o nome desses magos. Mas, na verdade, nós não sabemos quantas pessoas eram. Talvez eles pensam isso porque ofereceu ouro, incenso e mirra, então 3. Mas poderia ser uma caravana de muitos, não é? Mas o que importa é que eles prostraram-se diante do Senhor. Prostraram-se diante de Jesus. Esses homens que vieram de longe reconheceram a autoridade de Jesus. E o rei chegou, então, e eles o adoraram. O rei chegou, e é Cristo o Senhor. Em Lucas 2, 21 a 34. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para apresentar ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem oferta segundo disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 de pombinhos, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E esse homem era justo, temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria antes de ter visto Cristo, o Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe procederem segundo a lei da época, ele então tomou nos seus braços, louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparastes perante a face de todos os povos. Luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. E José, sua mãe, se maravilharam das coisas que diziam. E Simeão os abençoou e disse: Maria, sua mãe, eis que está posto para a queda, a elevação de muitos em Israel e para o sinal de contradição. Então, esse homem, ele reconhece que Jesus seria rei, mas Jesus iria colocar, né, uma divisão naquele tempo político. A palavra Simeão é louvor. E ele diz assim: agora eu posso me despedir em paz. Então ele está em contentamento, satisfeito, porque ele viu com seus próprios olhos a salvação que Deus mandou. Ele louvou a Deus pelas profecias cumpridas. Ele conhecia as profecias e ele entendeu que Jesus era a luz dos homens. E os próprios pais de Jesus estavam admirados de ver o que estava acontecendo. Simeão abençoou a Jesus. Ele a abençoou com bênçãos celestiais. Mas disse para sua mãe, né, que uma espada ia transpassar o seu filho. Uma espada transpassará também a tua própria alma, para que manifeste os pensamentos de muitos corações. Estava ali a profeta Ana, filha de Fanuel e da tribo de Asser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejum e oração, de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora,
ela dava graças a Deus e falava dele a todos que esperavam redenção de Jerusalém. Dava graças a Deus e esperava a redenção de Deus. Ana, uma viúva de 84 anos, ela dava graça e falava do menino a todos. Então veja, essas pessoas estavam realmente próximas do Natal. Essas estavam ali, viram esse Jesus nascer, deram graças ao Senhor, né? Entenderam quem era esse Jesus. E Natal, então, não é um grande encontro de família. Infelizmente, a gente caminhamos para isso, né? Só um encontro de família. Não é um dia de descanso que nós temos no final do ano. Natal não é o aumento das vendas no comércio. Mas Natal é dar graças a Jesus, que Ele nasceu para nos salvar. Natal é reconhecer que Jesus é o nosso Senhor. O rei chegou e o trono está ocupado. A maneira que as pessoas reagiam quando o rei chegou era tremor, nós vimos, de alegria. Plenitude do Espírito Santo, ficaram felizes, né? Bendizer e louvar e adorar e prostrar, se oferecer, agradecer ao Senhor, divulgar e falar que o menino nasceu. E por último, ver nas Escrituras e conferir o que está acontecendo. A pergunta não é o que tem ocupado o lugar do Natal ou do Rei na minha vida? Será que Jesus está mesmo assentado nesse trono que deveria estar? Fazer festa, sentar junto com a família, isso é muito bom. Mas a partir do momento que nós fazemos isso e esquecemos que o Rei nasceu, o Rei chegou, e sentamos juntos, comemos, bebemos, compramos, damos presente, mas o Rei de verdade está do lado, nós precisamos repensar no Natal. Às vezes o Papai Noel é muito mais valorizado do que o menino Jesus. Então, para a gente terminar, qual é a maneira que as pessoas reagiam naquela época, quando o rei chegou? Eles tinham tremor e alegria. Tremor de saber que o rei chegou. Nós precisamos ter esse tremor de saber que o rei chegou. Alegria para saber que ele veio redimir. Tremor porque sabemos que somos pecadores. Mas alegria porque ele veio nos redimir do pecado. Plenitude do Espírito Santo. Alegria do Espírito Santo. Vida controlada pelo Espírito Santo. Vida controlada por Deus. Nós precisamos bendizer, louvar e adorar o menino Jesus. Fazer como os magos fizeram, prostrar-se e ofertar. O que é a melhor oferta que nós podemos dar para Jesus? As nossas vidas, o nosso talento, a tudo que nós temos para o Senhor. Agradecer que Jesus veio por cada um de nós. Precisamos divulgar entre as nações, entre os parentes, entre os amigos, que Jesus nasceu e quer reinar no coração de cada um. Precisamos conferir nas Escrituras sagradas, começando lá pelos textos de Isaías e Salmos, e ver que Jesus nasceu. O rei chegou e o trono está ocupado. Deixe o trono de Jesus tomar o lugar na sua vida. Deus te abençoe. Shalom. Que você possa ter aí um tempo de reflexão nesse Natal.